o anjo Gabriel anuncia ao sumo sacerdote Zacarias o nascimento de João Batista e, posteriormente, anuncia a Maria o nascimento de Jesus. No livro São Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 20, diz que o anjo Gabriel anuncia ao sumo sacerdote Zacarias o nascimento de João Batista, quando disse estas palavras: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, então poderás falar, até ao dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Assim, quando Isabel estava no 6º mês de gestação de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar agora a uma segunda pessoa, a Maria, sobre o nascimento de Jesus, mencionado no capítulo 1 dos versículos 30 e 31 do mesmo livro de São Lucas. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, visto que não tenho marido? Confirmemos no livro São Lucas, capítulo 1, versículo 34, a interrogação de Maria. E ao mesmo tempo, respondendo Gabriel, o anjo explicou a Maria como sucederia a concepção de Jesus, dizendo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Por conseguinte, a expressão descerá sobre ti o Espírito Santo significa que descerá sobre Maria o Espírito Santo de Deus, que é um ser impessoal. E em seguida as expressões das letras E e da vogal A e da palavra virtude têm significados bem definidos. Aqui a letra E significa aditar ou adicionar. É uma conjunção aditiva. Assim sendo, a Bíblia nos informa que além do Espírito Santo, que é um ser impessoal, haveria mais um ser presente no momento da concepção. É exatamente as expressões literais das letras E, que é uma conjunção aditiva acompanhada da vogal A, que é a forma feminina do artigo seguida da palavra virtude, que significa uma pessoa justa. Portanto, a frase "e a virtude do Altíssimo", constituídas com as letras E, que é um aditivo, mais a presença da vogal A, que é a forma feminina do artigo seguida da palavra virtude, declara ser uma pessoa justa do Altíssimo, que literalmente quer dizer uma pessoa justa de Deus, e este te cobrirá. A palavra cobrirá significa ocupar inteiramente, e a expressão sua sombra significa a presença de um corpo opaco, de um corpo físico. Portanto, a frase cobrirá com a sua sombra evidentemente quer dizer
ocupar inteiramente o corpo físico de Maria com a sombra da virtude. Assim, estas duas últimas palavras citadas significam com o corpo físico de uma pessoa justa. Vamos imediatamente à estupenda conclusão de como ficará a misteriosa frase até então codificada, agora finalmente pronunciada literalmente ao mundo cristão. Descerá sobre Maria o Espírito Santo, e a pessoa justa de Deus ocupará inteiramente o corpo físico de Maria com o seu corpo físico. Em tal grau, lembremos que esta suntuosa revelação foi apenas uma das 25 teses detalhadamente decodificadas que extraordinariamente mudarão em processos graduais os conceitos das pregações nas igrejas cristãs. Por consequência, Jesus foi gerado pelo mesmo princípio que rege o nascimento de qualquer ser humano que nasce sobre a face da terra, independente de seu tempo e lugar. Isto reconhece que para Maria conceber Jesus, houve terminantemente a presença física e ativa de um homem. E, portanto, a pergunta agora é: quem foi esse homem? Caro ouvinte, antes de revelar a você quem foi o homem que cobriu com sua sombra o corpo físico de Maria, causando a concepção de Jesus, vamos primeiramente ouvir as palavras de Isabel na circunstância que Maria visitou sua casa após receber as orientações de Deus através do anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias, seu pai. Isabel, esposa de Zacarias, então disse a Maria: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que, da parte do Senhor, lhe foram ditas. Livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 45. Em contraparte, vamos ouvir as palavras de Maria registrada no livro São Lucas, no mesmo capítulo 1, sendo os versículos 46 a 48, quando disse estas palavras: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Assim, quando Isabel, esposa do sumo sacerdote Zacarias, conversou com Maria, ela já estava inteirada do que haveria de suceder em sua casa. Querido leitor e ouvinte, na seguinte faixa, após uma breve observação sobre o nascimento de João Batista, você finalmente saberá em detalhes a sombra que cobriu o corpo físico de Maria, ocasionando a gestação de Jesus. O nascimento miraculoso de João Batista. Lemos no livro de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 63. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E, pedindo Zacarias uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam.
Vamos agora às palavras ditas pelo próprio sumo sacerdote Zacarias sobre João Batista e Jesus. Na leitura do capítulo 1, versículo 68 do livro São Lucas, Zacarias fala de João Batista quando disse estas palavras: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E no versículo 67 do capítulo 1 do mesmo livro, a Bíblia diz que Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou estas palavras. A expressão seu pai, neste versículo 67, está referindo que Zacarias é pai de João Batista. E já no seguinte versículo de número 69, Zacarias fala de uma segunda individualidade, que é a pessoa de Jesus, o Messias, que estava para nascer, quando disse: E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Portanto, a letra E, que é uma conjunção aditiva, iniciando o versículo 69 do mesmo capítulo 1, dos versículos 67 e 68, onde Zacarias faz a menção de seu filho João Batista, agora no versículo seguinte de número 69, do qual estamos referindo com uma especial ressaltação, Zacarias já utiliza uma segunda expressão quando disse estas palavras: E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Esta frase significa que foi produzida uma salvação poderosa na casa de Davi, o qual o próprio Davi se autodenomina o servo do Senhor. Concluímos a expressão da determinante frase do versículo 69, lendo-a novamente agora com a presença da letra E, que é uma conjunção aditiva. Assim, pronunciemos a leitura exatamente como está escrita no decodificado versículo 69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Esta frase reconhece que Jesus foi gerado na casa do sumo sacerdote Zacarias pelo mesmo, que também é pai biológico de João Batista e marido de Isabel, que é prima de Maria, mãe de Jesus. Estes fatos históricos registrados nos versículos do livro São Lucas, que até então eram eventos misteriosos de serem decodificados, são agora evidenciados a você neste exato momento, no modo detalhadamente descriptografado. Salientamos a extraordinária evidência com a leitura do mesmo capítulo 1, do versículo 69, recordando que a frase a seguir é uma expressão do próprio Zacarias quando disse que foi levantado uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E agora, no versículo 32, o anjo Gabriel informa a Maria que o Senhor Deus daria a Jesus o trono de Davi, seu pai. Isto demonstra que quem estava ocupando o trono de Davi, segundo a menção do anjo Gabriel, no versículo 32, capítulo 1 do livro São Lucas, era o sumo sacerdote Zacarias. E ainda, nos versículos 70 a 75, Zacarias continua destacando a pessoa de Jesus, quando disse estas palavras: Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais, e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida. Agora, a partir dos versículos 76 a 80 do mesmo capítulo 1 do livro São Lucas, Zacarias retorna falando da pessoa de João Batista, que nasceu para ser o profeta de Jesus.
Vamos à leitura dos versículos. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Em tal grau, façamos algumas observações muito relevantes para concluir a primeira tese do exame de hoje. Lembremos que a Bíblia cristã é um livro codificado e que somente seria decodificada em uma época providencialmente preparada. Vejamos um exemplo disto pronunciando os versículos 41 a 46 do capítulo 22 do livro São Mateus, que inicia com a menção das palavras: Cristo, filho de Davi. Assim, iniciemos a leitura do versículo 41 que diz: E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. É fundamental ressaltar que há 2000 anos o povo já questionava sobre o misterioso nascimento de Jesus, pelo conceito divulgado de ter concebido simplesmente pela atuação do Espírito Santo. Aqui, no versículo 45, quando disse Jesus: Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Nesta passagem, proferida pelo próprio Jesus em termos figurados, evidencia as características de como seria o pai biológico de um filho do qual o próprio Senhor disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Confirmemos no versículo 1 do mesmo capítulo 22 de Mateus, o qual menciona que estas palavras citadas acima, Jesus as pronunciou em parábolas. E no livro de São João, capítulo 16, versículo 12, também disse Jesus: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Assim, caro leitor e ouvinte, neste momento elucidamos em detalhes a você um dos segredos mais misteriosos que nunca foi mencionado e muito menos esclarecido pelas próprias igrejas cristãs, responsáveis pelas vidas espirituais dos fiéis que com amor e dedicação contribuem lealmente com suas ofertas e seus dízimos. Vejamos os motivos que levaram Maria, com resolução, a afirmar que o filho em gestação era do Espírito Santo. Querido ouvinte, com um coração de gratidão, continuemos os exames de mais uma das determinantes faixas desta inédita e grandiosa obra introdutória. Assim, como foram estudados minuciosamente os textos anteriores desta obra, esclarecemos que naquelas circunstâncias, Maria não poderia dizer abertamente e literalmente quem era o pai biológico de Jesus por dois sérios motivos.
O primeiro é que seria apedrejada em público até a morte, segundo a lei de Moisés, a qual o povo a considerava absoluta e seguia com precisão. Certifiquemos lendo o livro de São João, capítulo 8, versículo 5, que diz: E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. O segundo motivo por que Maria não poderia dizer claramente sobre a sua gravidez é examinar o livro de São Mateus, que relata o nascimento de Jesus Cristo. Façamos à vista disto a leitura do capítulo 1, versículos 18 a 25, que diz: Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Portanto, as duas tragédias que aconteceriam com Maria, se ela não articulasse com resolução que o filho que carregava em seu ventre era do Espírito Santo, seria primeiramente abandonada por José e posteriormente apedrejada em público até a morte, e também, inevitavelmente, a perda do filho em gestação. Deste modo, lembremos igualmente que em sua época, onde a lei mosaica era considerada absoluta pelo povo, a única alternativa que Maria tinha era esta, de falar que o filho que concebera era do Espírito Santo, que de fato não foi uma falsa persuasão a atitude corajosa e providencial de Maria, pois todo homem de bem que não comete pecado e vive a prática de boas ações é considerado um santo, e todo homem santo é possuidor de um espírito semelhante ao homem físico, que pela correta atitude nas atividades diárias torna santo o seu próprio espírito. Por conseguinte, se as atividades do homem físico são resultados procedentes das ações do homem espiritual santo, este homem, consequentemente, é possuidor de um Espírito Santo. Por esta razão, Maria disse que o filho Jesus, em gestação, era fruto do Espírito Santo, que literalmente quer dizer, de um homem santo, naturalmente possuidor de um Espírito Santo. Por isto, este conceito de que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo foi relevante naquela época, há 2000 anos, para salvar a vida física de Maria e, consequentemente, a de seu filho Jesus, em processo de gestação, e ainda o seu compromisso marital com José. Porém, hoje, em pleno século XXI, este conceito já não é mais importante e precisa ser elucidado claramente com o propósito de amadurecer e efetivamente desenvolver a fé cristã para o cumprimento real de seu papel diante da humanidade. Assim,
Caro ouvinte, chegamos ao final da primeira tese. Nesta proposição, detalhamos a você quem finalmente foi o pai biológico de Jesus. Lembrando que esta é apenas uma das 25 teses já extraordinariamente elaboradas que serão gradualmente abertas para o mundo, promovendo um efetivo amadurecimento das atuais pregações nas igrejas cristãs. Portanto, da maneira que esta tese foi evidenciada a você com uma veemente clareza, as outras 6 teses básicas contidas no seguinte volume, Fim dos Tempos, volume 2, serão tão brilhantes e inteligíveis quanto esta, sendo elas as seguintes. Segunda tese: Jesus não virá das nuvens literais, da maneira como é ensinada nas igrejas cristãs. Terceira tese: Jesus não pôde realizar integralmente sua missão devido à descrença do povo de sua época, que consequentemente o levou a um sanguinário homicídio que sucedeu com sofrimentos graduais e intensos até o último instante de sua vida. Não esquecendo de mencionar o fecho de espinhos colocados sobre a cabeça de Jesus e ainda posicionado entre 2 criminosos com a brutal decisão de que a morte fosse realizada de maneira sangrenta, com o corpo furado de espada e dos pregos que impiedosamente foram fincados em suas mãos e seus pés para sustentar todo o peso de seu corpo físico. Por isto Jesus disse estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Por consequência, Jesus foi para o paraíso. Confirmemos agora com a leitura do versículo 43 do mesmo capítulo 23 do livro São Lucas, que diz: Em verdade, te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Lembrando que estas últimas palavras de Jesus foram dirigidas a Dimas, um réu que morreu à sua direita. O determinante perdão de Jesus naquela terrível circunstância permitiu a Jesus o estabelecimento do mérito da salvação somente a nível de paraíso e não a nível de reino dos céus, o qual pretendia realizar. A conferência poderá ser feita lendo o livro São Mateus, capítulo 4, versículo 17. Quarta tese: a origem do pecado original, a raiz de todos os pecados. O mesmo ainda permanece inerente na humanidade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, versículos 22 a 24, e no livro 1 São João, capítulo 1, versículo 10. Quinta tese: a insensível crucificação de Jesus não foi uma predestinação absoluta de Deus. Contudo, o resultado da ignorância do povo, conjugado com a falha dos líderes do judaísmo, sendo Caifás, que era o superior dos sacerdotes, foi um dos principais responsáveis pela violenta crucificação de Jesus. Sexta tese: o propósito máximo de Jesus era a realização substancial do reino dos céus e não simplesmente deixar um fundamento para a salvação a nível de paraíso. E a sétima tese: o significado da expressão arrebatamento é simbólico e não literal, como é ensinada expressivamente nos púlpitos das igrejas cristãs. Deste modo, aproximamos do término e certamente ainda com uma vigorosa sensibilidade em continuar os exames bíblicos pormenorizados. Deixemos aqui o resultado da união mais efetiva entre a nossa mente e nosso coração, centrada nestas verdades incontestáveis reveladas hoje a você. E assim, lembrando que o cristianismo é para toda a humanidade e não somente para grupos denominacionais bastante diversificados
que em pleno século XXI continuam acreditando radicalmente na verdade codificada, confinando com esta postura o permanente amadurecimento e crescimento do cristianismo mundial. Portanto, para que as muitas pessoas do século XXI passem a optar pelo cristianismo atual, é necessário que a Bíblia cristã, que atualmente é ensinada no modo codificado, seja claramente evidenciada e providencialmente compreendida através da verdade decodificada. Logo, todas estas teses e mais o controverso Apocalipse totalmente descriptografados, entre outras dezenas de informações contidas na segunda obra, promoverão em sua vida uma real visão do grau das pregações ensinadas e aceitas com veemência nos recintos das igrejas cristãs, proporcionando também a você assumir uma postura segura e verdadeiramente fraternal no permanente desenvolvimento do cristianismo contemporâneo. Assim, todas estas inéditas revelações serão apreciadas em mais uma única edição introdutória, Fim dos Tempos, volume 2, elaborada exclusivamente para você pessoalmente comprovar a urgente necessidade de uma autêntica reforma rumo a um sólido e consciente amadurecimento da fé cristã, a qual está posicionada como o núcleo da cultura religiosa da providência de Deus.